Vamos voltar ao Fluminense, campeão de 80, com a base, tendo o time base com a base. Foi o seu grande momento no Fluminense? Foi um dos grandes momentos, né? De 80 foi ali, só que ali foi inverso de 76, 77, 75, 76. Por quê? Porque ali eu estava comandando, apesar de ser jovem ainda, comandando os garotos, né? Os garotos de uma geração abaixo da minha, que era Edivaldo, que era Tadeu, que era Paulo Goulart não, mas que era o Delay, que era o Robertinho, e que era o Mário, que era o Zezé, né? Então, quer dizer, eu era um jogador de 25 anos, né? Um garoto de 25 anos, com mais experiência, muito mais maduro, muito mais vivência também, em função disso tudo aí que eu passei com esses grandes jogadores que a gente já citou, e eu meio que estava comandando esse time. E eu sentia isso, os jogadores sentiam isso dentro do campo, pediam isso, me cobravam isso, né? Então, quer dizer, foi um momento bacana, porque eu com 25 anos, capitão da equipe, líder da equipe, seleção brasileira e tudo mais, 2 Copas do Mundo já nas costas, Olimpíada, Pan-Americana, olha só, cara, tanta coisa, né? Então, e foi importante para a gente ter feito o gol da vitória, né? Gol da vitória. De uma cobrança de falta, da qual eu sempre treinava naquela situação ali, naquele posicionamento ali. Apesar de ter tido sorte. Roberto Dinamite e o Guina pularam e a bola passou entre os dois. A gente falou muito de seleção brasileira e um dos símbolos de seleção brasileira, quando a gente fala, é o Zagallo. E, curiosamente, em 80, o Zagallo estava atravessado na sua garganta. Ele teve que te engolir? Você estudou bastante, então você conhece bem a minha história, hein? Isso, Eu sei até o seu celular há 40 anos. É verdade. O caso do... Foi mais ou menos, eu escutei, eu vi um pouco o podcast teu, a entrevista tua com o Paulo Vitor, né? Isso. E ele falou do Cláudio Duarte, não foi isso? Não comentou? Do Zagallo? Foi do Cláudio, que tirou ele do time lá em Brasília, não foi? Sim. O Cláudio não foi isso? Foi. E que depois ele veio para o Fluminense, montou o time do Fluminense, não foi isso? Depois saiu para o Flamengo, não foi? Isso. Cláudio Garcia. Aí vocês perguntaram, vocês estão engasgados com o Cláudio? Aí ele respondeu, claro que sim, né? Claro. E foi a mesma coisa, no caso do Zagallo foi a mesma coisa. O Zagallo veio, vindo da Arábia Saudita, veio com vários pensamentos, veio com muita novidade, armou o nosso time como ele queria armar, ele gostava de armar sempre um ponto esquerda, voltando, como ele fazia na seleção brasileira quando ele era jogador, né? A característica dele, e ele fazia muito bem isso com o Mário, né? E o Fluminense com muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de estrutura, né? Faltando tudo, short rasgado, meia rasgada, não tinha água, às vezes não tinha, enfim, dinheiro não tinha, né? Eu fiquei 9 meses sem receber. Quando eles tentavam me pagar, eu falava que era melhor pagar o jogador do que me pagar, e eu fiquei muito tempo sem receber também. E o Zagallo montou o time. E uma dessas oportunidades, veio um time do México querendo contratar o Mário Tirico, né? O Mário, era Mário Tirico, Mário português, né? E com muito dinheiro, dólar, muito dólar, né? E o Zagallo não deixou o Mário ir, cara, não deixou o Mário ir. E a gente ficou muito chateado com isso, porque a gente via a dificuldade que a gente estava sofrendo, e o garoto recém-subido da categoria de base, com o salário ainda baixo e tudo, e não deu essa oportunidade para ele. E logo o Zagallo, que era assim, né? Sabe como é que era o Zagallo, né? Rapaz, não passaram 2 semanas, posso estar me enganado aí no tempo, o Vasco da Gama, e ele tinha uma multa no Fluminense, o Vasco da Gama ofereceu para ele uma proposta, ele aceitou a proposta, pegou o dinheiro, pagou a multa no Fluminense e foi para o Vasco da Gama. Rapaz, aquilo ali eu fiquei indignado, porque era uma oportunidade que o garoto ia ter, que era o Mário, né? O dinheiro, dólar, e na época, falaram do quanto que era na época, era muito dinheiro, coisa que a gente não tinha era cruzeiro na época, né?
E o Cruzeiro não tinha nem como se rivalizar com o Dolo. Enfim, ele foi. E, por coincidência também, essa mesma história do Paulo Vitor, a final foi contra o Vasco da Gama, do Zagallo. Claro que a gente deu a vida, né? Apesar do nosso time tá muito fechado, muito certinho, né? E era um time que todo mundo se gostava. A gente deu a vida naquele jogo. Rolou no vestiário antes do jogo, esse papo rolou? Foi lembrado? Isso aí não rola, entendeu? Eu não gosto de colocar isso na hora, porque isso pode até soar como vingança, isso aí, e pode até jogadores não entenderem. Como a gente tem um grupo sempre heterogêneo, cada um pensa de uma maneira, né? Então cada um pode levar para um... E tem várias histórias assim, né? Cada um pode levar para outro caminho, entendeu? Então, como por exemplo, também na época não se gostava muito de se falar em dinheiro antes de jogo, véspera de jogo, porque alguns jogadores poderiam levar para outro caminho e ficar pensando no dinheiro e de repente não conseguir desenvolver todo o seu futebol, entendeu? Então, eu nunca levei para... Eu como capitão, nunca levei dando esse argumento para que o jogador se motivasse. Mas no final do jogo foi bom, né? Foi. Dá um gostinho diferente, né? Procurou por ele, não? Falou com ele, nem deixou para lá? Não. Eu não sei. Acho que a gente nunca comentou isso, né? Ou comentamos. Eu não sei se nas entrevistas eu comentei isso alguma vez. Devo ter comentado, entendeu? Eu sei que nunca isso veio à tona em todo esse meu período aí de entrevista de tudo, e nunca vi Zagallo comentar isso, nem os outros jogadores também, entendeu? Mas que nós tínhamos esse sentimento, nós tínhamos. E ele teve que te engolir. Acho que daí que veio essa frasezinha dele, vocês vão ter que me engolir, entendeu? Já começou ali, né? Começou ali.